Cada um de nós tem um papel importante no lugar em que estamos, seja na igreja ou na empresa ou em qualquer outro grupo que participemos. Nenhum de nós deixa de ser importante pela posição que ocupa. É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Para qualquer grupo existir, precisa que pessoas façam parte dele. Ninguém conduz uma igreja sozinho, ninguém conduz uma empresa grande sozinho. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o corpo disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Para se formar uma igreja ou empresa, precisa-se de membros. Às vezes as pessoas se sentem como se não fizessem parte por muitos motivos. Por se sentirem discriminadas em relação à raça, em relação a nível social, em relação à deficiência, ou até mesmo pela posição em que ocupa, de achar que é pouco demais para o nível dela. A Bíblia diz que, apesar delas não se sentirem parte do corpo, elas não deixam de fazer parte. Se por um lado existem os que se sentem dessa forma, existe o oposto também. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Por mais que eu queira ter outra posição na empresa ou na igreja, eu não vou ter se eu não for designada para isso. Eu posso até me esforçar, mas se as autoridades não me oficializarem como tal, eu não vou ser reconhecida. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Não podemos esquecer que tanto na empresa quanto na igreja existem autoridades e elas estão lá para fazer a organização, alocando cada membro no seu devido lugar. No caso da igreja, a autoridade que faz isso é Deus. Querer ser o que não foi designado para, vai um pouco na contramão do Evangelho. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando nos comportamos assim, deixamos de evoluir profissionalmente nas coisas de Deus. Por outro lado, achar que não precisa de ajuda é outro grande erro. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Cada um de nós precisa das outras pessoas que atuam conosco. Independente da função que cada um ocupa, todos contribuem para o funcionamento geral. Aqueles que se acham autossuficientes se autossabotam. O que no início pode parecer proatividade, uma capacidade acima da média de fazer tudo sozinho, no final se transforma em reclamação de que ninguém ajuda, de alto grau de estresse e, nos casos mais graves, infarto, outro tipo de doença provocado pelo excesso de trabalho. E aí você pode perguntar, Josuíta, mas na igreja existe estresse por excesso de trabalho? Com certeza sim. Em qualquer lugar, se fizermos além do que a nossa mente e o nosso corpo suportam, é inevitável. Isso ainda revela algo perigoso, que é a falsa sensação de superioridade. É mais fácil eu fazer tudo sozinha, porque eu acho que eu faço melhor do que todo mundo, do que eu gastar tempo passando conhecimento para outra pessoa. É como se eu me sentisse mais importante do que os outros. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. A lógica humana funciona diferente da lógica de Deus. Muitas vezes, invertimos a importância das coisas e das pessoas. E, infelizmente, honramos uns mais do que os outros, porém Deus não faz assim. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Deus dá honra a quem não é honrado pelos homens.
Deus não quer que ninguém seja colocado em segundo plano como se tivesse menos importância. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. A igreja primitiva se via muito mais como uma família do que como uma instituição. Os membros repartiam seus bens e gostavam de se reunir. Eles ajudavam e encorajavam uns aos outros. Seu objetivo era fazer a igreja crescer pregando o evangelho. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Deus deseja que a igreja esteja atenta à necessidade de cada membro. E você pode dizer, sim, jesuíta, mas e quando se tem 3.000 membros, por exemplo? Veja o que Jetro, sogro de Moisés, o aconselhou. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Sabe quantas pessoas Moisés conduzia quando Jetro deu esse conselho? Aproximadamente 3 milhões. Não eram 3.000, eram 3 milhões. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E de igual modo, todos devem se alegrar com os que são honrados pelo Senhor. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso é o verdadeiro evangelho. Devemos nos alegrar e nos compadecer com os demais membros por um motivo simples. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Um precisa do outro para se manter de pé. Os membros não sobrevivem individualmente. Os membros precisam estar interligados. E isso me faz questionar o quanto a igreja, que é o corpo de Cristo, está sendo afetada com tantas pessoas congregando no sofá de casa. Desigrejados, para quem não conhece, é um termo antigo, mas que depois da pandemia voltou a ser usado com mais frequência. Ele se refere às pessoas que não participam mais de cultos presenciais, em geral assistem os cultos online. Só para deixar claro, eu não me refiro às pessoas que por limitação física ou financeira não estão frequentando as igrejas. Me refiro às pessoas que optaram por isso. O isolamento na pandemia teve o seu lado bom. Nos levou a ver o quanto a família é importante, o quanto o culto doméstico é importante, o quanto a comunhão com Deus é importante. Só que a pandemia acabou e precisamos tomar cuidado com os efeitos colaterais desse isolamento sem fim. Eu me lembro que eu fiz uma cirurgia nos olhos há um tempão atrás e a médica tinha recomendado que eu usasse o colírio durante 7 dias. Só que aí eu me atrapalhei e depois dos 7 dias eu continuei usando. Eu comecei a sentir pontada nos olhos, uma pontada bem forte, e eu liguei para a médica assustada e a primeira coisa que ela perguntou: você ainda está usando o colírio? Eu falei que estava. E aí ela me explicou que depois de 7 dias o colírio aumenta a pressão ocular. E era exatamente isso que eu estava tendo. O que eu quero dizer com isso? Que usar remédio é importante enquanto se está doente. Depois que a gente se cura, se continuar usando, a gente pode ter uma doença mais grave provocada pelo uso desnecessário. Nós passamos 2 anos sendo tratados por Deus em relação à família, em relação à comunhão com Ele, em relação a nós mesmos, mas já fomos curados. O remédio não serve mais. Se insistirmos, nós vamos perder a força de uma igreja unida em comunhão. O corpo de Cristo precisa de todos os membros juntos. E aí você pode dizer: ah, jesuíta, mas o mundo mudou. Hoje as empresas, por exemplo, continuam fazendo trabalho remoto. Concordo que o mundo mudou, mas empresa e igreja têm objetivos diferentes. A empresa visa ganhar dinheiro para si
E a igreja, que é o corpo de Cristo, visa ganhar vidas para Jesus. E uma das formas é testemunhar a união entre nós. Deles a glória que me deste, disse Jesus, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Veja que coisa importante que a Bíblia fala. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Será que a igreja deve mesmo seguir todas as evoluções do mundo? Ou tem coisas como essa que precisamos preservar? Coloque nos comentários qual a sua opinião. Te agradeço pela companhia. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. Aquele velho e grande cheiro para todos vocês. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.